Boa tarde, tudo bem? Como passaram as férias? Foi tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Vai revisar um pouquinho aí o que a gente aprendeu lá no Fundo 2, tá? Vamos falar um pouquinho sobre OP-Art, sobre arte cinética, tá? Por quê? Já é uma introdução para os próximos movimentos que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então vamos relembrar um pouquinho como que era essa arte, como que ela é feita, vamos fazer uma atividade prática relacionada a isso, tá? Então peguem o caderno para anotar, tá? A matéria de hoje. O ideal é vocês anotarem os principais aspectos, porque pode cair em prova, então anotem aí, tá? Então vamos começar a aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma revisãozinha sobre o que é o OP-Art. Eu sei que o OP-Art eu acho que vocês aprenderam lá no oitava série, no oitavo ano, né? Por aí, tá? Não foi comigo, mas eu sei que vocês aprenderam, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre o que é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas técnicas, tá? Que entra o OP-Art e a arte cinética. E os dois, eles têm a ilusão de ótica, tá? Então vamos ver qual é a diferença dessas duas técnicas, tá? Então, o opiáceo, o que ele é? É o termo usado para descrever a arte que explora o uso da ilusão de ótica. O nome já diz, tá? Optical art. Então, é a arte da ilusão, tá? Então, a expressão op art vem do inglês optical art, significa arte óptica. Então, defendia para a arte menos expressão e mais visualização. Então, apesar do rigor com que é construída, simboliza muito o mundo mutável e instável que não se mantém nunca o mesmo, tá? Então, é um desenho estático, porém, você enxergando, você vê se mexendo, né? Você tem a sensação que ele está se movimentando, mas na verdade não está. Então, é uma ilusão de ótica, tá? Você desenha algo estável, mas usa alguns recursos no qual causa esse movimento, né? Essa sensação que está se movimentando, tá? Esse é o termo do op art. E aí eu coloquei alguns exemplos aí para vocês de op art, tá? É um jogo, então, do quê? De figuras, de cores, de linhas, tá? Então, você tem um jeito certo de você desenhar para criar essa ilusão, né? Essa sensação de movimento, tá? Então, o op art, vocês viram que ele cria a sensação de ilusão de ótica, né? Sensação de movimento, porém ele não se movimenta, tá? Diferente da arte cinética. O que seria essa arte cinética? A arte cinética, ela já envolve realmente o movimento. Então, já é uma arte que realmente se movimenta, tá? Porém, ela também tem esse jogo de ilusão de ótica. Ela se movimenta, mas ela tem também um trabalho envolvido na parte estética, tá? Então, a arte cinética é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica, tá? Ou truques de posicionamento de peças. O op art, a gente está focado no desenho, né? A arte cinética, ela já foca na escultura, tá? Então, é uma arte que realmente se movimenta, ou também ela pode ter um jogo de peças ali, de posicionamento, no qual você enxerga algo parecendo que está se movimentando, mas na verdade você está tendo um truque ali, né? Só que a maioria das artes cinéticas realmente usa alguns artifícios para movimentar, como a água, como o ar, tá? Então tem um truque aí para realmente mostrar o movimento da peça, ok? E todas, se vocês perceberem, tem um jogo de linhas, né? De formas, de cores, para dar essa sensação, tá? Então, op art e arte cinética, elas estão ligadas, porém tem alguma diferença entre elas, tá? Então, ó, a arte cinética ou cinetismo representa um movimento artístico moderno das artes plásticas surgido em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento, em detrimento do caráter estático da pintura e da escultura, tá? Então, ó, diferente de uma pintura, uma escultura que é só estática, a arte cinética já envolve um movimento. Então, é mais aqueles móveis, tá? Mais
algumas esculturas que realmente dá para movimentar, tá? Não tem nada estático, ok? Eu vou colocar aqui um exemplo na tela para vocês de uma arte cinética, ó. Esse é um tipo de arte cinética, porque ele está se movimentando. Provavelmente é através do vento que essa arte estava movimentando assim, tá? Ó, então, os artistas dessa corrente artística trabalham especialmente com a arte abstrata, né? Por que a arte abstrata? Porque eles não querem representar nenhuma figura, né? Então fica aquela incógnita, né? O que seria isso? Então, de forma a gerar no espectador uma ilusão de ótica, expressa por meio de efeitos visuais de uma obra móvel. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da op art está intimamente relacionado com a proposta da arte cinética. Como eu falei, elas têm ligação, porém elas têm uma diferença. A op art é totalmente estética, só tem o truque da ilusão de ótica. A arte cinética, ela se movimenta, tá? Ó, qualquer dúvida, vocês vão me falando aí no bate-papo, tá bom? E aí, como eu falei, vem os mobles, né? Que o mobile é a peça-chave da arte cinética. Então, um dos maiores exemplos da arte cinética está o pintor e escultor Alexandre Calder, muito conhecido por seus mobles. Foi ele que criou os mobles, tá? Desenho em 4 dimensões. Um tipo de escultura com peças que se movimentam, seja pela ação dos ventos ou por motores de energia. Então, o mobile ele pode tanto usar o recurso natural, né, como a água, o vento, como também eles podem criar um motor para a escultura se movimentar, tá? Normalmente, hoje em dia, eles já criam algo que realmente se movimenta, né? Com o avanço da tecnologia fica mais fácil. Mas antigamente, como não tinha muito recurso, era mais algo natural. Então, ficava tudo ao ar livre, né? Para que o vento ajudasse a movimentar, tá? Ainda que seja Calder o mais lembrado quando se fala de móveis, foi o artista francês Marcel Duchamp, que ficou mais conhecido, tá? Pelos móveis. E aí foi o seu criador. Então, ele, Marcel, ele é um dos principais neste movimento da arte cinética, tá? E a gente vai falar dele muito quando a gente começar a falar sobre dadaísmo, sobre surrealismo também, tá? Então, por isso que eu já estou dando essa introdução aí para vocês sobre a op art e arte cinética, que já é uma revisão para entrar no próximo assunto, tá? Então, ó, a origem da arte cinética. Então, ó, a arte cinética foi uma corrente artística moderna que surgiu na capital francesa. Ó, eu coloquei outro exemplo para vocês verem, tá? Com a exposição Le Mouvement, tá? O movimento na Galeria Denise René. Ó, essa parte da origem é legal vocês anotarem, tá? Onde começou. E aí, lá nessa exposição, participou o Marcel Duchamp, o Alexandre Calder, Jean Tinguely, Vitor Massaleri, Yves Klein, Jesus Rafael Soto e Paul Bori. Esses são alguns principais artistas desse movimento da arte cinética, tá? Mas tem muitos outros. Aqui também acho que é um que... Deixa eu ver. Ah, não, esse acho que é só foto. Este daqui que eu mostrei agora, se eu não me engano, ele tem a ver com água, se eu não me engano. Não lembro ao certo, mas eu acho que o movimento dele tem a ver com a água, mas enfim. Vamos lá. Então, as principais características da arte cinética é o quê? O estímulo do sentido visual por meio dos efeitos visuais, que é o movimento, a ilusão de ótica. Tem a profundidade e a tridimensionalidade, o uso das cores, luz e sombra, uso de formas simples e repetitivas, oposição à arte figurativa, porque é utilizada a arte abstrata, oposição a outros tipos de artes, como a figurativa, repetidas vezes. Emprego da matemática, elementos geométricos e de engenharia, utilização de recursos para causar efeitos de mobilidade, como água, vento, motores e outros elementos. Oposição à obra estática, porque ela se movimenta, a obra estática é parada. Valorização da interação do espectador com a obra. Esse é um ponto-chave da arte cinética, porque a arte cinética foi criada já para realmente prender o espectador, né? Prender ele no museu, por exemplo. Porque quando você tem uma obra estática e uma obra em movimento, é óbvio,
é óbvio que o espectador ele vai ficar ali interessado naquela que está se movimentando. Então, realmente, eles fizeram para chamar mais atenção do espectador, tá? Porque essa parte de interação entre quem está observando e a obra é interessante, chama mais atenção, tá? Então, já foi um ponto-chave aí para eles criarem essa obra cinética, tá? Uso de diversos materiais, como metal, arame, vidro, madeira e plástico. Normalmente, eles já utilizam alguns materiais recicláveis, né? Eles já aproveitam algo que já foi usado, ali as sobras, e vão montando uma arte ali. É algo que é positivo, porque não vai jogar, não vai ser jogar no lixo aqueles materiais, eles vão reciclar também, tá? E aí eu tenho alguns exemplos aí, então, de móveis que eu quero mostrar para vocês, tá? Eles podem ser feitos em várias formas, então vamos pensar lá na infância, tem os móveis dos bebês, né? Que é colocado no berço para balançar e interter a criança. Então, ó, se interte uma criança, imagina um adulto, né, num museu no qual você vai visitar, tem várias obras paradas e tem algo se movimentando. Óbvio que você vai ficar ali para ver, né, aquela obra se movimentando, como foi feito, para saber como que foi criado. Bem interessante, tá? Aqui são umas outras obras. Eu queria fazer com vocês criando um mobile, né? Mas o problema é que eu não sei se todos vão ter algum recurso em casa para fazer. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser galho de árvore, pode ser papel, pode ser qualquer coisa que vocês acharem e dê para criar. Usem a criatividade, tá? Quem conseguir, me manda foto. Quem não conseguir, não tem problema, tá? Então, ó, se uma pessoa não consegue imaginar coisas, não as consegue fazer. Qualquer coisa que se imagine é real. Essa é uma frase de Alexander Calder. Muito interessante essa frase que ele falou também, tá? Aqui, ó, é uma base de um dos móveis que ele inventou. Olha como vocês pensam que os artistas, né, desenham belíssimas obras para depois realizar. Não, eles fazem um esboço só, né, da ideia deles ali e aí criam aí a obra, tá? Olha aqui o desenho dele, a base. Ficou bem bacana, né? Já deu para imaginar como ficaria aí no futuro. Então, ó, obras que se movimentam. São obras que realmente se movimentam e podem ser distinguidas entre si pela força motriz empregada. Que seria isso? Dependendo do que vai utilizar, né? Então, ó, ambos, assim como o Calder, se utilizam no vento como força motriz. Ó. Esses dois utilizam o vento para mexer essas obras deles, tá? Então, cada artista tem um material certo que eles vão utilizar para confeccionar e para também ser a força motriz, tá? O jeito que eles confeccionam a escultura, eles já pensam qual é a forma, né, qual é a força que eles vão utilizar para movimentar aquela obra. Aí tem outro tipo de obra. E olha essa daqui também, que interessante. Isso aí já remete às fábricas, né? Isso também já remete àqueles programas de infantil que tem, né, na abertura as fábricas, né, rodando aí, mas a cultura tinha muito isso, né? Então é uma engenhoca, né, na qual é utilizada para o movimento já motor, né? Já tem uma diferença aí, não é mais algo mais natural, mas sim já usou uma força, uma energia de uma força motriz relacionada a um motor aí que já ajudou a movimentar a obra, tá? Então, ó, dependendo de como é feita a arte cinética, muda a força motriz, tá? Aí mais um exemplo, ó, esse daqui já utilizando a água. E aí tem os principais artistas que eu já falei, mas tem aqui eu coloquei uma relação de alguns, tá? Para vocês anotarem. Este foi o principal de todos, o mais conhecido, tá? E esse daqui foi o segundo mais conhecido, que foi realmente quem inventou lá o Mobile, tá? Porém, o Marcel ficou mais conhecido. O Marcel, quem não conhece, é aquele que inventou aquela obra que tem uma roda de bicicleta. Não sei se vocês já viram. Tem uma roda de bicicleta e a roda se movimenta. Eu tenho uma foto aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Qual é a obra dele mais conhecida. Então, essas são algumas obras de Alexander, tá? Ó, tem mais essa obra desse artista aqui que também é um dos conhecidos que está lá
na lista. Olha aí, ó, o que eu falei do Marcel, tá? Essa é a obra mais conhecida dele. Olha como é uma obra super simples, só que é uma das obras mais conhecidas nessa parte de arte cinética, tá? Porque ele colocou só uma roda de bicicleta ao contrário e fez com que se movimentassem. Para ele, naquela época, nossa, era, né, o auge, tá? Então, ó, olha isso, algo simples que se tornou super famoso, tá? Porque ele descobriu, né, essa parte de movimento. Então, ó, considerada uma peça precursora do cinetismo, a obra Roda de Bicicleta de Marcel Duchamp é uma das mais famosas desse estilo, apresentando uma proposta aparentemente simples. O artista colocou em seu ateliê uma roda de bicicleta em cima de um banco de madeira. Assim, com o intuito de provocar o artista, girava a roda e comparava a sua mobilidade com chamas de fogo. Olha que interessante. Como algo simples se tornou um marco, né, nessa parte de arte cinética aí. Então, essa foi a primeira obra, tá, que fez um boom, né, ficou mais conhecida, e também os móveis, né, como eu já falei, o Arco de Pétalas, de Alexander Calder. O Arco das Pétalas é um dos muitos exemplos dos móveis suspensos, assim batizados por Marcel Duchamp, pelos quais o escultor americano Alexander Calder ficou famoso. Similar à figura de uma árvore invertida e suspensa, essa obra foi composta com arame que simboliza suas pétalas. Neste contexto, o movimento acontecia quando no ar a obra se mexia de modo irregular, chamando a atenção de seus observadores. Ao criá-la, o artista valorizou tanto o movimento quanto o dinamismo do seu trabalho, prestigiando não elementos mecânicos, mas sim a própria natureza. Então, olha a diferença das duas. Uma, ele tinha que mexer para se movimentar, né? Então, ele utilizava a força dele, e o outro, ele deixava o vento movimentar o móvel aí, né? Então, são duas propostas diferentes, porém, são duas coisas simples e que fizeram muito sucesso, tá? Olha aí, mais alguns exemplos, vou colocar para eles movimentar. Olha que interessante. Um jogo, né, de abstracionismo bem bacana. Olha essa. Essa seria com um vento, tá? Essa daqui parece ser já com motor, porque eu acho que isso daqui é mais algo gráfico mesmo que fizeram, tá? Ainda não é ele pronto. É uma proposta. Aqui seria alguns exemplos de como a gente poderia fazer mobile, tá? Então, ó, tem dois exemplos que eu coloquei aí que é algo simples e fica bem bacana. Então, utilizou esses. Ai, como que é o nome disso que me fugiu agora? Esqueci o nome. Vamos pro outro. É da bolinha de tecido aí de lã com as varetas, tá? Então ele fez alguns pompons de bolinha e ficou pendurado. E o outro, nossa, esqueci o nome do negócio, meu Deus do céu, que pendura a roupa. Esqueci o nome, tá? Fugiu, me deu branco. E aí ele colocou vários aí pendurados e colocou algumas coisas coloridas para chamar a atenção e ficou bem bacana também, né? Então utilizou o recurso que ele tinha em casa, super simples e deu certo, né? Chamou a atenção e também se movimentou ao mesmo tempo, tá? Nossa, me deu branco mesmo, né? Eu não lembro o nome. Isso! Cabide, menina, que branco que deu, meu Deus. Enfim, cabide, nossa, cabide. Então, ele usou algo que ele tinha em casa. Como pode dar um branco assim? Meu Deus. Ele usou algo que ele tinha em casa e fez uma obra super simples e deu certo. Eu acho que isso daqui foi uma escola, tá? Pela foto. Mas é algo que muitos têm, né? Eles devem ter combinado com os alunos, cada um levou um e montaram essa obra aí, ficou super bacana. E esse daqui também é fácil de fazer. Normalmente você pega linha, né, de lã, dobra assim ao meio, amarra ao meio, né? Amarra elas no meio e corta as pontas, aí fica os pomponzinhos, também fica bem bonitinho, tá? Agora, vocês vão realizar um desenho de op art. Eu coloquei aí esse exemplo, tá? Mas vocês podem criar o de vocês. Tem estes dois exemplos,
na tela. E tem estes daqui também, tá? Então, vocês podem usar o recurso que vocês quiserem. Aí, eu acho interessante que é mais fácil, cada um faz o seu, o da letra do nome, tá? Fica muito mais simples. Qual é a regra na parte de fazer o op art? Você tem que pintar, a regra na hora de colorir, você tem que pintar o contrário. Então, por exemplo, aqui, ó, no P. Se fora do P eu pintei de uma cor, dentro eu vou pintar de outra, ao contrário. Então, se aqui é branco, aqui é preto. Se aqui é preto, aqui é branco. E assim vai, tá? Aí você vai dando esse contraste na hora de colorir e é o que dá a sensação, tá? De ilusão de ótica, ok? Então, vamos lá. Façam aí o de vocês. Eu quero que vocês me mostrem, tá? Se puder abrir a câmera, eu agradeço. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou mostrar aí também uma outra dinâmica que eu quero que vocês façam depois que finalizar a aula, tá? Que é algo que vocês têm que estar relaxados, concentrados para realizar essa dinâmica, porque tem a ver com essa parte de arte terapia, você pensar um pouquinho em você, tá? Então, ó, nessa daí da letra, você vai fazer essa letra no meio e vai puxar várias linhas a partir do meio da letra, tá? Então, vê o centro aí da folha e vai puxando várias linhas. Várias linhas, várias linhas. E aí, depois, você vai pintando conforme as linhas que passou dentro da letra e o que está fora, tá? Ó, eu tô fazendo a minha aqui. Façam aí também, tá? Agora, nesse semestre, a gente vai entrar num assunto de fotografia, tá? Fotografia vai ser o assunto do semestre. Porém, a gente vai continuar ainda vendo os movimentos, tá? Mas a fotografia a gente vai priorizar um pouquinho. Por quê? A gente falou um pouco sobre o teatro, né? E vamos falar sobre a foto, porque cada ano a gente vai focar em algum das modalidades. O ano que vem, vocês vão falar sobre cinema, sobre TV, tá? Então, cada ano a gente vai focar em uma coisa. Hoje, esse ano a gente também falou sobre dança esse ano, acho que foi no segundo ano, se não me engano. Não lembro ao certo que é muita turma. Mas, enfim, a gente vai falar sobre fotografia nesse semestre, tá? Então, ó, eu fiz mais ou menos aqui o meu, tá? Fiz um T, puxei as linhas e agora vou colorir para ficar, dar a sensação de ilusão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a outra dinâmica, o que seria. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí uma folha do caderno de vocês, vocês vão anotar essas perguntas que estão aí. Eu não vou visualizar as respostas, vocês vão fazer para vocês. Isso é algo que vocês vão parar um tempinho para pensar um pouquinho em vocês. Não tem a ver muito com o assunto que a gente está falando, mas eu quero passar essa dinâmica, porque nesse momento que a gente está passando é interessante vocês tirarem um tempinho aí para relaxarem, tá? Então, ó, escrevam quem é você na essência, o que você acha de você, o que te faz feliz, qual é o seu propósito de vida, quais são seus dons e talentos, quais são os seus pontos de melhoria, o que você precisa melhorar, onde e como você quer estar daqui a 5, 10, 20 anos, quais são suas principais conquistas, como eu sou visto pelas pessoas ao meu redor, qual legado eu quero deixar para o mundo. Então, responda essas perguntas e vai pensando sobre você, tá? E é legal vocês fazerem junto com essa atividade do Quem Sou Eu, criar o quadro dos sonhos. É uma atividade, uma dinâmica bem bacana que desenvolve muito a criatividade de vocês, tá? E como que funciona? Vocês vão pegar um papel, uma cartolina, o que vocês quiserem, e vocês vão imaginar, vão pensar coisas que vocês sonham em ter na vida, tá? Tudo que você quer ter na vida, realizar. Independente se é agora, se daqui a 10 anos, 20 anos, tá? Você vai pegar e vai começar a desenhar nessa folha o que você quer, ou você pode também pegar na internet, imprimir, colar, ou recortar de uma revista. É legal fazer essa parte de colagem também, pegando um pouco dali, um pouco daqui, vai colando e vai montando os sonhos, também fica bem bacana. É uma atividade legal que você vai parar e pensar um pouquinho em você, né? E aí você responde essas perguntas. E aí, conforme você vai
realizando esses sonhos, você vai trocando os sonhos, você tira aquele que você já realizou e coloca outro no lugar. Então, é uma atividade bem bacana para vocês fazerem também, tá? Mas eu vou deixar aqui na parte de OP-Art. Vocês já copiaram as perguntas? Essas perguntas posso deixar na parte de OP-Art para vocês realizarem a atividade. Ó, quem estava ausente nas outras aulas e não anotou as coisas que eu passei sobre as histórias dos movimentos, das origens, tá? Características, assistem as outras aulas e anotem, porque vai cair em prova. Então, o ideal é vocês estarem com o caderno completo. Quem não tá, já completa, tá? Então, ó, você vai colorindo de fora da letra de uma cor e dentro de outra, tá? E aí você vai colorindo, vai preenchendo e vai dando essa sensação. Isso, gente, é alguns exemplos, tá? Deixa eu até deixar aqui, alguns exemplos. Porém, tem muitos outros. Na internet vocês acham lindos exemplos de OP-Art. E é legal que vocês, se vocês forem criar, vocês usam a imaginação, não sai cada coisa uma melhor que a outra, tá? Ó, vão aí realizando. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte algum slide para copiar alguma coisa que não conseguiu? Já me fala que eu já volto, tá? E aí, estão conseguindo fazer a atividade? Ó, se vocês quiserem, eu estou dando sugestão, tá? Eu dei para o segundo ano e vou falar para vocês. Se vocês quiserem, semana que vem, fazerem uma aula mais temática, agora eu estou fazendo com alguns anos a aula com o tema da festa junina. Se vocês quiserem, aí me mandem aí no bate-papo que eu preparo alguma coisa para semana que vem. Se não, a gente continua no planejamento, tá? Sobre os movimentos, continua no tema que a gente tá bom? E assim você vai completando aí a atividade. E aí, eu quero ver a atividade que vocês estão fazendo. Liga a câmera e me mostra aí, por favor. Porque assim eu não consigo ter um retorno, hein? Se vocês estão conseguindo fazer, se vocês estão participando. Tá indo a minha, hein? Ó, a atividade, a dinâmica do quem sou eu não vou visualizar a resposta, tá? Eu quero que vocês façam pensando em vocês e deixem no caderno de vocês, tá? É algo em benefício a vocês mesmos, tá bom? Façam assim que terminar a aula, tá? Porque vocês têm que estar concentrados. Pode, Letícia, pode sim. Mas fazem, não deixa de fazer. Tá no Egito ainda? Eita, tá longe daqui, hein? Tá longe daqui, hein, Letícia? Então, a gente ainda vai falar sobre alguns movimentos. Vai falar sobre vários movimentos ainda. E eu quero chegar na parte da fotografia. Por isso que eu já dei dadaísmo. Que vai ser a fotografia é um tema bem bacana para a gente estudar. A gente vai estudar sobre a história da origem da fotografia, quem inventou, como que chegou até a máquina fotográfica. Vamos fazer algumas atividades aí. Agora é um momento, né, que vocês estão utilizando bastante a arte, porque vocês estão isolados em casa, não tem muito o que fazer, né? Então, eu sei que muitos estão usando TikTok, né? Muitos usam Instagram. Então, tem muitos recursos aí que utilizam a arte. Por quê? Está envolvendo a música, está envolvendo... Isso mesmo, Adriana, tá certinho. Está envolvendo a música, está envolvendo a dança, né? Está envolvendo a criatividade, que é a melhor coisa, porque você está desenvolvendo a sua criatividade, né? Melhora a habilidade física também. Então, alguns benefícios. Vocês mesmos estão realizando a arte terapia sem saber, né? Porque você está utilizando a arte num momento difícil. Letícia,
Letícia, como não desenvolve nada? Letícia, como não desenvolve nada? Duvido que você não tá fazendo um TikTok nessa parte de pandemia aí. Não tá gravando nada. Não tá colorindo, não tá fazendo nada. Não tá cantando, não tá ouvindo música. Então, a música é arte. Esqueceu que a música é arte? Então, você está desenvolvendo sim. Ficou lindo, Clara, é isso mesmo. Então, você está desenvolvendo habilidade sim, tá? Música, gente, a música usa em todos os momentos. Principalmente quando vocês forem estudar. Agora que vocês estão em casa, que provavelmente vão ter que fazer a prova de casa, quando for estudar para a prova, fiquem com a música, tá? Ouvindo música, porque a música ajuda na concentração, tá? Então é interessante vocês estarem o tempo inteiro. Lembra lá que a gente meditou com a música ano passado, no nono ano? Então a música é bem importante, tá? Ajuda a relaxar, tá? Então pensem aí. Se tivesse um cantor na sala, eu ia pedir para já cantar, para a gente relaxar aqui. E assim a gente vai completando a atividade. Vocês sabiam que a arte. Tem a Ana. Que Ana? O problema dessa sala é que quase ninguém assiste a aula. Aí fica difícil, né? A gente ter um envolvimento, fazer uma coisa diferente, né? Porque não tem como a gente desenvolver algo, né? Ó, o meu tá saindo aqui, ó. Tá indo, tá? Tainá também canta, olha que legal. Letícia, tu canta? Canta aí pra gente. Legal fazer uma aula assim, utilizando a música, vocês cantando. Falem com as meninas, falem com quem não está assistindo a aula, para a gente fazer uma coisa diferente, tá? Conversem para a gente preparar para a semana que vem. Se vocês quiserem, a gente prepara algo diferente, faz uma aula mais dinâmica aí. Quem sabe tocar vai tocando, o outro vai cantando, e a gente faz algo diferente. O que vocês acham? Me mandem aí no bate-papo e a gente combina, tá? Qualquer coisa a gente fala pelo WhatsApp e já prepara algo para a semana que vem. E aí a gente já entra e já faz uma aula temática de festa junina. Olha que legal, todo mundo vestido, a caráter, fica bem bacana, hein? Fica legal. Quero ver as meninas de trancinha aí. E aí, todo mundo conseguiu fazer? Deu certo? Eu ia falar um negócio e acabei cortando aquela hora. Uma coisa também interessante, gente, nessa parte de arte terapia, utilizando esse recurso que eu mostrei aí para vocês, do Quem Sou Eu, as empresas estão utilizando bastante, sabia, essas atividades. Por quê? Principalmente na parte da entrevista, porque já ajuda também no convívio em grupo. Então a empresa já vê se aquela pessoa consegue, né, ter uma vivência em grupo também. Por quê? A arte ajuda nessa parte de expressão e comunicação. Então ajuda você conseguir se comunicar melhor, né? Como a gente já viu ano passado lá da arte terapia, quem estudou bastante, é uma forma de ajudar as pessoas que não conseguem verbalizar, né? E aí conseguem demonstrar aquele sentimento de uma outra maneira. Então, por isso que a Dana também é muito utilizada em empresas, escolas e consultórios, tá? Então, é um recurso bem bacana. Principalmente agora na parte de pandemia. Utilizem a arte em todos os aspectos, tá? Pensem que a arte é uma fuga, né? Neste momento que a gente está vivendo. Então, utilize a arte, tanto a música, dança, pintura, desenho, o que vocês quiserem da arte é muito favorável e tem muitos benefícios para vocês. Tá bom, gente? Tudo certo? Alguma dúvida relacionada ao Art e arte cinética de hoje? Conseguiram fazer? Depois manda a foto que eu vou colocar no slide da semana que vem, tá? E depois me mandem no WhatsApp se vocês vão querer uma aula temática ou a gente continua na matéria mesmo, tá? E aí eu preparo algo para a semana que vem diferente. Combinado? Ok? Então tá bom.
A aula já vai terminar. Falta 5 minutinhos. Mas alguém quer mostrar a atividade que fez? Ó, e eu quero a ajuda de vocês. Eu quero que vocês conversem com quem não está assistindo a aula para começar a assistir. Porque vai chegar na época de prova e não vai saber o que colocar lá, porque não assistiu nenhuma. E como vocês sabem, as outras aulas tiveram bastante conteúdo, né? Bastante coisa para escrever. Então, o ideal é vocês já falarem com os amigos de vocês para assistir as outras aulas, né? Para não ficarem prejudicados, tá bom? Posso contar com vocês? Ó, aqui só tem João, Clara, Adriano, Letícia, Rafael, Vitória e Isaac. Tinha mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. A sala de vocês tem o quê? Mais de 20, né? Mais de 20 pessoas. Então, é um desfalque muito grande, tá? Então, conversem com a sala. Os melhores. Tem a gente, tem tudo, né? Mas eles não podem, né, deixar de assistir porque eles acabam se prejudicando depois, infelizmente, né? Enfim. Não desmereci vocês, gente. É você que falou que a gente tem tudo, não desmereci. Eu tô querendo dizer que eles podem se prejudicar depois que eles não estão assistindo, tá? Quando vai ser a prova? Gente, eu não sei relacionar a prova. Sei que no futuro vai ter, né? Futuramente vai ter. Agora, quando vai ser, eu não sei te informar. A escola deve informar para vocês, tá? Tá bom? Não, Letícia, ano que vem não. Acho que esse ano mesmo. Todo mundo... Ai, meu Deus, você já, né? Fica desesperada. Letícia, pelo amor de Deus, calma. Tudo vai dar certo? Tudo vai dar certo. Ó, então, anotaram sobre eles os mais importantes, as duas obras importantes. Eu tô frisando que é algo importante vocês anotarem, hein? Porque se depois cair na prova, vocês não anotaram, então, ó, anotem as duas obras importantes, os dois criadores importantes, tá? Principais artistas. Só tô fazendo uma revisão rápida só para vocês lembrarem o que seria importante anotar. Principais características, a origem da cinética, os móveis, o que seriam os móveis, o que é arte cinética e o que é op art, tá bom? Não vai reprovar não, menina. Você está assistindo todas as aulas, como você vai reprovar? Volta no móvel, pera. Voltei no móvel. Letícia, se você está assistindo e você já está preenchendo um caderno, você já está estudando automaticamente, porque seu cérebro já está ali lendo ao mesmo tempo que você está escrevendo. Então, você já consegue gravar algumas coisas. Imagina quem não está assistindo. Você está assistindo ainda, né? Eu nem sei o que eu estou escrevendo. Ai, meu Deus, dramática. Tudo vai dar certo, fica calma, tá bom? Escuta bastante música para relaxar. Ó, medita, calma, respira fundo, conta até 3. Isso aí, ouve bastante música, tá? Então, gente, foi isso. Semana que vem, mandem lá no bate-papo se vocês, no WhatsApp, se vocês querem fazer uma aula diferente, tá bom? Um beijo e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.